Minutos. Ok, bom dia, senador Blário Maggi, com quem eu faço primeiro um agradecimento e um reconhecimento da importância desse evento na Semana de Meio Ambiente. Certamente o tema do Código Florestal, ele despertou e ainda desperta muito interesse de participação, de contribuição da sociedade, dos parlamentares, do Poder Executivo, tanto no âmbito da União quanto dos estados e municípios. E quero também agradecer a presença dos demais senadores que já estiveram e estão presentes aqui no momento, senhoras e senhores, a todos que estão assistindo também essa audiência, e agradecer também aos colegas que estão aqui na mesa e já destacar já de início que a atitude, o comportamento, as contribuições que já foram colocadas aqui nessa mesa já sinaliza, senador, o espírito, a motivação que nós estamos encontrando na sociedade em relação à implementação do Código Florestal. Nós temos ido a todos os eventos que nós estamos sendo convidados, também estamos participando de várias atividades que o próprio Ministério está promovendo em conjunto com o IBAMA. Isso passa, por exemplo, por reuniões do CONAMA e várias outras atividades, tanto com os setores públicos, órgãos de governo, quanto também organizações não governamentais e, inclusive, de entidades de produtores, sejam aquelas próprias da sua representação, as representações sindicais, como também das empresas que atuam junto à comercialização, à agroindustrialização da produção agropecuária do país. Sabemos que esse tema ele vai além, de fato, da questão ambiental, ele dialoga com a questão produtiva do país, um setor que é, de fato, muito importante para a economia, para a geração de emprego, para a segurança alimentar do país. E, assim, nós estamos tratando, de fato, a implementação do Código Florestal, dos seus diversos aspectos, diversos artigos que estão sendo regulamentados, seus instrumentos que estão sendo criados. E eu posso dizer já de início que o Ministério do Meio Ambiente trata, juntamente com o IBAMA, da implementação do Código Florestal, especialmente do Cadastro Ambiental Rural, como um tema prioritário. É um dos projetos que são entrega do Ministério, da ministra Isabela Teixeira, à Presidenta da República, que, de fato, dialoga também com uma meta muito preciosa, que tem grande dedicação do Ministério a longo tempo, que é o controle do desmatamento ilegal na Amazônia, e que já se expandiu, inclusive, essa preocupação para outros biomas, especialmente para o Cerrado. Vou tentar, no caso, me manter, como os demais palestrantes anteriores, ao tempo dos 15 minutos, e fazer aqui uma prestação de contas, de fato, daquilo que o Ministério, o IBAMA, os demais órgãos ambientais do país vêm implementando para dar conta, de fato, de vários dos artigos do Código Florestal, mas especialmente do instrumento que chama mais atenção, que é o cadastro ambiental. E vou também procurar fazer algumas menções às questões que foram colocadas, muito apropriadas e que, de fato, reforçam o que eu estava dizendo no início, esse sentido de colaboração, de complementariedade, que os diversos órgãos aqui representados nessa mesa têm mantido em relação à implementação do Código Florestal. Eu listei aqui cerca de 8 itens pelos quais vou transcorrer algumas informações. Um deles, talvez o de mais importância, é a questão do arranjo institucional que se procurou criar a partir da aprovação da Lei 2.651, para que, de fato, a gente possa ter condições de implementar o Código Florestal. Estão corretas várias falas que já foram feitas anteriormente, que a implementação do Código Florestal, ele perpassa em muito a capacidade institucional dos órgãos aqui representados. É, de fato, necessário termos uma integração, uma soma de esforço, e isso está acontecendo, isso é o que nos motiva mais, de diversos setores da sociedade, setores empresariais, para a implementação do Código. Então, nesse sentido, uma das ações iniciais que foram implementadas pelo Ministério, sob a coordenação da ministra Isabela Teixeira, foi procurar os órgãos ambientais para que nós pudéssemos estabelecer acordos de cooperação com todos os governos estaduais, para que o Código Florestal seja, de fato, implementado. Já foi destacado aqui pelo presidente da ABEMA esse aspecto do federalismo em relação à política ambiental. De fato, é uma intenção dessa Casa de Leis, é uma intenção dos governos estaduais, da sociedade como um todo, dos municípios, que a política ambiental seja feita, seja compartilhada entre os 3 entes federados da União, junto com estados e municípios.
Então, dessa forma, uma das iniciativas que foram estabelecidas é exatamente o estabelecimento de parcerias, né, de entendimentos. E aí eu quero já de início fazer uma menção, um reconhecimento aos estados da Amazônia, né? Acho que o presidente Gurgel da BEMA também compartilha com essa opinião, de que os estados da Amazônia, de forma pioneira, né, e aqui reconheço inclusive o papel do estado do Mato Grosso nesse sentido, foi um dos primeiros estados, assim como outros parceiros da Amazônia, a implementar instrumentos como o Código hoje criou, né, tornando obrigatório, né, para todo o país, né, o cadastro ambiental rural. Essa experiência, inclusive, desenvolvida pelos estados da Amazônia, de fato criou condições para que houvesse um entendimento aqui do Senado, da Câmara dos Deputados Federais, de escrever o cadastro ambiental rural como um instrumento fundamental para o reconhecimento, a identificação da situação de cada um dos imóveis rurais. Aí a conta é exatamente essa, cerca de 5,2 milhões de imóveis rurais que terão que fazer o seu cadastro ambiental, excluindo aqueles que já o fizeram, como é o caso do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, que tomaram essa iniciativa anteriormente, né, e certamente esses cadastros vão fazer parte de uma base nacional de informação. Então, esses estados pioneiros, os estados da Amazônia, ilustraram, deram o exemplo, né, para outros estados que seguiram nesse esforço, como é o estado hoje da Bahia, também de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, que também teve um aspecto inovador de 28 municípios que se somaram, se reuniram, inclusive apresentaram aqui o exemplo na fase de elaboração desse instrumento. Então, isso vem acontecendo e foi também uma iniciativa orientada pela ministra Isabela de procurarmos a CNA, a CONTAG, a Via Campesina, a SOMAGI, a OCB, a Biov, a BIEC, a ProSoja, várias instituições que nós estamos já com acordos celebrados ou por celebrar para somar esses esforços. Então, essa é uma medida de grande valor, de grande importância, em que, inclusive, o próprio Banco do Brasil também se inseriu nesse processo. A nossa expectativa é que não é o Banco do Brasil que vai fazer o cadastro, mas ele vai também poder orientar de forma correta os produtores, porque a lei, inclusive, estabeleceu que, depois de 5 anos da publicação, quem não tiver o cadastro ambiental vai ter uma restrição de crédito. Nós não queremos chegar a esse ponto, né? De fato, queremos que todos os produtores tenham acesso ao crédito e possam fazer bom uso dele para aumentar a sua competitividade, a sua eficiência produtiva, né, que é o espírito que está presente, né, na atual lei do Código Florestal. Bom, então esse foi uma das primeiras iniciativas. Depois, uma segunda foi a regulamentação, como a lei também estabelecia, que em 180 dias a União deveria estabelecer as regras gerais, né, para os programas de regularização ambiental. Isso foi feito, né, no prazo estabelecido. E se somou, então, o Decreto 7830, que são as regras gerais que orientam os estados para a elaboração dos seus programas estaduais de regularização ambiental. Serão muitos artigos que terão que ser regulamentados, alguns deles com data específica já estabelecida, outros não, né, como é a própria início para a elaboração do Cadastro Ambiental Rural, do CAR. Que é importante, inclusive, na fala do senador de abertura dessa mesa, ele já bem colocou isso, né? O CAR tem um prazo estabelecido por lei para ser feito num período de 1 ano, com possibilidade de prorrogação para mais um, mas a lei, e aí os parlamentares foram muito cuidadosos, né, em relação a isso e corretos, não estabelecer uma data de início, porque, de fato, como já está presente nas falas iniciais aqui, haveria de ser articulado um conjunto de iniciativas por parte dos estados e dos municípios, que a lei, inclusive, estabeleceu como sendo os órgãos preferenciais para a aprovação, a inscrição do cadastro ambiental. Então, esses cuidados, essas iniciativas se somaram, então, com o Decreto 7830 e depois com outras medidas, como, por exemplo, o próprio desenvolvimento do sistema, de um software que foi desenvolvido pelo IBAMA, já foi testado por alguns dos estados, inclusive, tanto aqueles que já tinham sistemas próprios anteriores à Lei 12.651,
51, como aqueles outros que desenvolveram seus sistemas próprios, como foi o caso da Bahia. Então, essa foi uma terceira iniciativa que o IBAMA colocou em prática, que é a elaboração e a disponibilização de um sistema pelo qual, né, de forma simplificada e à distância, né, então o produtor não terá que ir ao órgão ambiental estadual para fazer o seu CAR, ele poderá fazê-lo através da internet, da rede mundial de computadores. Somou-se então uma quarta iniciativa colocada em prática pelo Ministério do Meio Ambiente, com apoio de alguns outros setores do governo federal, que foi a compra das imagens de satélite de toda a cobertura nacional. É a primeira vez que a União faz uma compra de todo o território nacional e pretende, inclusive, continuar fazendo para que esse instrumento seja colocado novamente à disposição, como já foi feito, dos órgãos estaduais, em conjunto de outros órgãos federais, para que o CAR, o Cadastro Ambiental, possa ser, de fato, atualizado e que se saiba, de fato, qual é a situação e possamos fazer uma diferenciação daquele que, de fato, está regular, que está recuperando as suas áreas, e aqueles que, por algum motivo, incorram novamente em algum desacordo com a legislação. Uma outra ação, a quinta ação que eu gostaria de destacar, foi a busca de fomento aos estados, né? Já foi colocado aqui pela mesa da incapacidade de governo, de instalação de recursos físicos e humanos para a consecução, para a avaliação, aprovação do cadastro ambiental rural. E o Ministério do Meio Ambiente vem, então, já de algum tempo, desde 2011, estabelecendo acordos e convênios com os estados, fazendo transferência, inclusive, de recursos para que eles possam implementar a sua capacidade de gestão do sistema de cadastro ambiental rural. Inclusive, com uma ação também inovadora, que é buscar a Emater do Pará, para que ela possa também se envolver diretamente com os produtores e apoiá-los na consecução do cadastro ambiental. É possível, né, como já foi colocado por algumas falas iniciais, que necessidades vão aparecer de correção dos cadastros que estão já sendo feitos, né, pelos estados, já se observa isso, né, e isso não é diferente de outros sistemas comercializados, inclusive, por empresas líderes no setor. Isso certamente será feito, e esse acompanhamento e a prática, né, por parte dos estados será fundamental nesse sentido, né? Bom, uma outra ação também em relação a fomento que o Ministério tem buscado é ampliar, né, a nossa capacidade orçamentária, dado pelo Orçamento Geral da União, com busca de recursos, seja de empréstimos concessionais, como está sendo buscado no Fundo de Investimento Florestal, o FIP, que apoiará 11 estados, né, onde tem a presença do bioma cerrado, para que também implemente a sua capacidade de governo para a implementação do cadastro ambiental. Também uma outra informação muito importante é a busca de recursos junto ao Fundo Amazônia. Todos os estados da Amazônia já estão com projetos em análise para obter recursos para a implementação do cadastro, recursos, inclusive, significativos, e também o Comitê Gestor do Fundo Amazônia possibilitou que outros estados, além daqueles que têm presença do bioma Amazônia, possam também recorrer a esses recursos. Então, hoje, na prática, todos os estados brasileiros têm a possibilidade de buscar recursos, que aí é fomento, não são empréstimos, para a implementação do cadastro ambiental rural, né? Bom, além disso, também quero destacar o esforço de capacitação que o Ministério tem feito, né, junto aos órgãos estaduais de meio ambiente, junto às entidades parceiras, aquelas que estabeleceram o acordo de cooperação, e esse esforço vai ser dado continuidade, inclusive com meios de educação à distância, através também da internet, para que um grande número de assessores de sindicatos, de associações, de cooperativas, e aí destaco também a importância das cooperativas, a OCB, que está também nesse esforço, assim como as empresas que já declararam a sua intenção, de os sindicatos rurais, tanto de trabalhadores como de produtores, de capacitar as suas equipes a que possam, de forma efetiva, fazer um apoio, uma orientação aos produtores para o seu cadastramento. Bom, e já agora, no prazo mais próximo, o Ministério está também liderando, junto com outros ministérios, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCRA, uma campanha para divulgação do que, a partir da lei, foi estabelecida, né, para fazer uma campanha de mídia, produção de materiais, para orientar o produtor de forma mais adequada. Soma-se, então, uma oitava iniciativa, talvez a mais recente, que a ministra fez publicar no dia 22 de maio, uma portaria, criando um grupo de acompanhamento
acompanhamento, um grupo de trabalho, né, majoritariamente constituído pela sociedade, são 2/3 de entidades da sociedade, né, e 1/3 de governo, tanto federal quanto estadual, para um acompanhamento, uma participação na implementação dos dispositivos da lei, como também na regulamentação da lei, como foi estabelecido. Por fim, senador, se o senhor também me permitir extrapolar não muito o tempo, mas só alguns comentários que foram feitos, por exemplo, pelo presidente do sindicato, o seu Gerry, lá de Itabaiporana, no Mato Grosso. De fato, ele coloca uma questão de relevância, interesse, e que foi tema, inclusive, de discussão na última reunião do CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, a partir de uma motivação feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, fez uma discussão em relação à resolução que estabelece as regras para o licenciamento ambiental de assentamentos. Isso à luz dos dispositivos que nós temos hoje do Código Florestal, do Cadastro Ambiental Rural, vai sofrer uma modificação. Então, nós acreditamos que esse procedimento essencial, né, do licenciamento ambiental dos assentamentos para o acesso dos produtores ao crédito possa ser, de fato, equacionado, resolvido, dada maior celeridade, né, e, ao mesmo tempo, maior efetividade, né, como é o espírito da Lei 2.651. Então, acredito que esse dispositivo agora será atendido e os assentados poderão, de fato, ter acesso às políticas públicas de apoio à instalação dos assentamentos, né? Acredito que a questão do desmatamento tende a continuar numa trajetória de redução, né? Esse é todo o esforço que a sociedade brasileira tem feito, inclusive com o interesse da comunidade internacional. A ministra de Meio Ambiente, amanhã, no Dia Mundial do Meio Ambiente, vai discorrer sobre esse assunto, né, dando informações que nos levam a crer, de fato, que esse compromisso, que essa iniciativa será mantida de redução do desmatamento no país, né? Acredito que várias questões que foram colocadas em relação à necessidade de participação social está atendido pelo grupo de trabalho recém-criado. Acho que, inclusive, concordo, né, com as questões da maior integração das políticas públicas para tornar efetiva a implementação do Código Florestal. Destaco aí, no caso, o exemplo dessa resolução do CONAMA, que já está sendo implementado. Há, de fato, uma necessidade de estabelecimento de indicadores oficiais para o acompanhamento da efetiva implementação desta Lei 2.651. Acho que a sociedade, de fato, espera isso, né? Acredito também que os órgãos estaduais estão, sem medir esforços, criando mecanismos próprios para a implementação. Já tem vários estados com sistemas próprios e outros em processo de integração ao sistema que está sendo criado. Acredito que esses descompassos também em relação à política de controle do desmatamento, como, por exemplo, a situação dos embargos, à luz agora dos dispositivos mais efetivos, trazido pela 12.651, precisam ser equacionados, e essas soluções, de fato, e os apoios aqui já colocados à disposição são bem-vindos. Nós precisamos, de fato, implementar isso junto com o IBAMA, para que os órgãos estaduais, talvez também com a coordenação da ABEMA, isso possa ser melhor equacionado. Então, senador, eu agradeço essa oportunidade, faço aqui um reconhecimento à importância do Senado em todo esse processo de discussão, de elaboração da atual lei florestal, e certamente que o Senado continuará acompanhando, como vem fazendo aqui nessa audiência, e eu fico à disposição, né, já neste momento, como também em outros que forem necessários para fazer os esclarecimentos que forem demandados pelo Senado. Muito obrigado. Muito obrigado.